Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Café com Fabiana. Nesta semana, que é a semana para o treinamento Advogue no Tributário. É imperdível o treinamento, é um mini curso de 3 aulas em que você vai aprender desde a prospecção à aplicação de temas, de teses, de defesas em execuções fiscais, oportunidades na advocacia tributária, seja numa cidade pequena, seja numa capital, seja para você que está começando, seja se você já tem mais experiência sobre esse assunto. E o nosso treinamento vai acontecer de 16 a 19 de outubro. Então, já se inscreva aqui, o link está na descrição do vídeo, tá joia? Aproveita também, já deixa o seu like aqui, manda esse vídeo ali na flechinha para alguém, para um colega seu que desconhece as oportunidades aqui no tributário. E nesse Café com Fabiana, eu converso com advogados e advogadas tributaristas, que são meus alunos, minhas alunas, e que vêm tendo sucesso na advocacia tributária. Né? E aí a gente vai conversar sobre esses desafios e sobre essas oportunidades, né? Porque afinal de contas, tenho certeza que muitos de vocês provavelmente falam assim: como é que eu vou começar? Né? Eu não sei onde procurar clientes, eu não sei como falar com eles, eu não sei prospectar esses clientes. Né? E por onde começar? Quais são as principais portas de entrada? E a gente vai conversando com pessoas aqui que tiveram essa mesma jornada, para que você veja o caminho, para que você se inspire em relação a isso. E o tema de hoje, que são as oportunidades em execução fiscal, nós vamos conversar com uma pessoa que traçou o caminho como porta de entrada exatamente nas atuações, nas execuções fiscais. E a gente vai falar de onde identificar esses clientes, como é que ela chegou até esses clientes, como é que vem sendo essa atuação, ou seja, essas oportunidades de advocacia nas execuções fiscais. Então, a nossa convidada especial de hoje é a Stephanie Caprini. Boa noite, Stephanie, seja muito bem-vinda. Boa noite, professora. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, um prazer ter você aqui conosco para falar sobre essa atuação tão importante que é junto às execuções fiscais, uma oportunidade junto a clientes, né, que as pessoas às vezes desconhecem, às vezes tem até um mito, se a pessoa está sendo executada, se ela não tem dinheiro para pagar, como é que ela vai contratar um advogado, uma advogada? Então a gente vai conversar aí sobre isso, porque eu sei que você trilhou um caminho muito bonito e rápido, inclusive, nessa jornada, né? Mas antes, conta pra gente de onde que você é. Então, hoje eu moro em Foz do Iguaçu, né? Há 5 meses mudei para cá. Então, iniciei aqui o trabalho na advocacia tributária. Você era de onde? Você era do Espírito Santo, não é isso? Isso, do Espírito Santo. E mudou há 5 meses para Foz do Iguaçu. E aí você está Isso, começando a sua advocacia. É Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, isso mesmo. Isso. Você está começando a sua advocacia. Seus clientes são daí, de Foz mesmo? São de outros lugares? Isso. Todos os clientes da advocacia tributária são de Foz do Iguaçu. Olha só, então você se mudou há 5 meses, quer dizer, foi para um lugar onde não conhecia ninguém Exatamente isso. e cavou ali, buscou e já está na advocacia tributária em relação a isso. Que bacana, parabéns. Conta como Foi é que você foi. exatamente o que. Pode Opa, falar. desculpa, professora. Não, pode Foi falar. exatamente o que você fala no curso, né? Pensar tributário. Então, eu cheguei aqui e falei, eu preciso pensar tributário. E comecei todas as oportunidades que eu via, comecei a ver aquela lista lá da PGFN de endividados, e foi por aí, vendo pessoas, parceiros, comecei a prospectar. Nossa, que legal, que bacana, muito legal. E conta então como é que foi um pouquinho dessa jornada, né? Esse início, seu primeiro cliente aí, né? Seu primeiro cliente de tributário aí, mas antes, você advoga há bastante tempo,
Conta um Já, pouquinho já. essa parte também para nós. Então, eu tive uma jornada assim, advoguei em outras áreas, né? No Uhum, cível, que normalmente é a primeira área que a pessoa sai da faculdade e vai para o cível. E advoguei também na área trabalhista, para uma grande empresa em Belo Horizonte, e vim para Foz, né? Por um motivo familiar, meu esposo veio estudar aqui, e uhum. eu vim para Foz com ele. Então, e aí comecei realmente a jornada no tributário, que era a minha área assim, de intenção desde o início, né? Há 9 anos atrás, porque eu formei em 2013, final de 2013. Então, é, passei pela OAB no tributário, só que deixei de lado a área, né? Não segui na minha área, que eu gostaria mesmo. E aí, quando eu vim para cá, eu falei, não, agora eu vou começar do zero, mas vou começar também numa área nova. E foi aí que eu comecei a prospectar os clientes dessa área e está dando super certo, estou muito feliz com isso. Que legal. Como que foi a prospecção do primeiro cliente de tributário aí nessa um lugar novo, uma área nova? Como é que aconteceu isso? O seu networking, o seu caminho, você agiu como? Até para o pessoal se inspirar mesmo nesse caminho, né? Um dos primeiros clientes foi uma pessoa que eu tive um contato para alugar um imóvel. E aí eu ouvi um pouco da história, ela tinha doença grave. E aí foi o primeiro cliente já nessa área do tributário, isenção do imposto de renda. E depois comecei a fazer postagens também no Instagram. E um cliente de execução fiscal veio através do Instagram, daqui de Foz. E aí fiz uma reunião com ele, fiz toda a análise, né, do que ele tinha ali. E aí fechei mais um contrato com ele e fui fazendo parcerias, né? Fui me oferecendo mesmo, assim, olha, eu sou advogada tributarista, estou na cidade, fui fazendo reuniões com contadores e foi esse a porta de início mesmo. Se apresentando, né? Aquele primeiro passo, Isso, assuma que você é tributarista, se apresente como tributarista e não tenha vergonha disso, né? Porque verdade, às vezes a pessoa tem, ai, como é que eu chego no lugar, como é que eu vou falar, né? E é, é, há oportunidades conversando quando você conhece os temas, né? Que foi o que você fez. Você tinha ali na sua cabeça os temas, as teses, as possibilidades. E o primeiro nem foi execuções fiscais, né? O primeiro foi uma pessoa que você estava lidando por causa de um aluguel, né? E aí já vê exatamente. no meio da conversa essa oportunidade. E depois você seguiu aí se apresentando como tributarista, né? Porque às vezes a gente tem dois motes até, né? Um, você direcionar, né? Que é a prospecção direcionada, você tanto online, como você fez no Instagram, como offline, que você já identifica uma pessoa que tem um problema e vai conversar com ela, mas também apresentar-se como tributarista, né? Como você fez, estou chegando aqui numa cidade nova, ou mesmo quem não está chegando numa cidade nova, fala assim: olha, saiba que existe aqui um tributarista à sua disposição, quero ajudar, quero colaborar, né? E que é raro na maioria das cidades ter pessoas especializadas no tributário, ter pessoas, a pessoa não sabe nem para onde procurar, né? Como é que foi Verdade. assim, para você chegar, por exemplo, falar dessas parcerias, desses contadores, que aí você passou a fazer reuniões para se apresentar como tributarista? Eu fui conhecendo pessoas e falando, olha, eu sou tributarista, se você conhecer alguém que possa me indicar para eu entrar em contato, e aí as pessoas iam me passando, eu conheço um contador. Aí me passava o contato. Aí eu marcava uma reunião com ele, me apresentava, falava do que eu poderia contribuir para os clientes dele, e assim foi caminhando. Hoje, já assim, já tenho vários parceiros aqui na cidade. Já consegui uma parceria no escritório também, através da igreja, fui na igreja e conheci também meu parceiro hoje de escritório. Então, assim, as coisas foram muito rápidas, mas eu acho que depende muito da vontade, né, da pessoa de buscar isso, porque sozinho você não vai conseguir. Você precisa de pessoas, né? Nós precisamos de pessoas. Então, o que Essa eu é
é essa questão, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, é muito difícil, ai, eu não conheço ninguém, e fica só se lamentando. Se ficar se Verdade. lamentando, vai continuar se lamentando. Agora, tá bom, eu não conheço ninguém, então o que eu vou fazer? Vou procurar conhecer pessoas, e em todos os lugares, né? Na igreja, como você mencionou, né? Inclusive a igreja pode ser inclusive um cliente, né? Os templos de qualquer culto, tem muitas discussões em relação a isso. E esse networking, que não precisa ser algo, né, extraordinário, de estar com pessoas do seu dia a dia, né? Porque existem teses para todo mundo, tem de pensão alimentícia, tem portador de doença grave, tem as pequenas empresas com Simples Nacional e temos os endividados, né? É Que são as verdade. execuções fiscais. E tem muitos, muitos endividados. Depois dessa pandemia, então, o que eu mais vejo assim, as pessoas falando: "Ah, a pandemia me dificultou muito e agora eu tô com toda essa dívida". Inclusive, uma oportunidade que eu fui vendo assim nessas execuções é o parcelamento, que muitas vezes ninguém fala sobre isso, né? Sobre os parcelamentos. E um cliente, através de um contador, estava uma situação difícil, são várias empresas, né, de um ramo de ensino, e as escolas estavam passando por uma situação muito difícil, mas precisava regularizar e sabia que os débitos realmente eram corretos. Então, aí eu falei, olha, o que a gente pode fazer, os débitos estão na Receita, vamos fazer uma ação para que esses débitos sejam encaminhados para a Procuradoria, já que há um parcelamento diferenciado lá. E aí foi mais uma oportunidade que surgiu, fechei o contrato com 4 empresas dessa cliente e inclusive já saiu as liminares, já estamos em processo aí, que é até o dia 29, né, que é o parcelamento Uhum. diferenciado. Olha só, que legal, né? Aquele mito de o endividado, a pessoa que tem dívidas, não vai querer contratar advogado. Ele sim que precisa de advogados, né? E às vezes não sabe onde, e às vezes não sabe uma solução para isso. E aí você tocou num ponto importante, que tem muitas execuções fiscais em que o débito é indevido, muitas, inclusive, com débito já prescrito, né? Mas tem execuções fiscais que os débitos são reais, né? Ou execuções fiscais, ou às vezes, como é nesse caso, nem chegou a ser uma execução fiscal, era um débito decorrente lá de uma autuação, de um auto de infração junto à Receita Federal. E a pessoa, às vezes, o próprio cliente acha que não tem solução, né? Como você mencionou, não tem solução, porque eu devo mesmo e agora? Né? E vou empurrando com a barriga, tem aqueles que vão empurrando com a barriga, tem aqueles que resolvem abrir outros CNPJs, colocar outras pessoas, e aí só vai virando uma bola de neve, né? Porque o problema não some, o problema vai sendo postergado e ampliado para outras situações. E aí, na medida em que, quando a gente conhece, né, o quebra-cabeça do tributário, não fica só com uma pecinha, sabe como que funciona, a gente identifica essas oportunidades, né, como você fez aí, porque só para o pessoal até ter uma ideia, né, quando tem um auto de infração, por exemplo, é a Receita Federal que vai lá lavrar o auto de infração. E esse débito, então, fica na Receita Federal até o momento em que ele encaminha para a Procuradoria da Fazenda, que inscreve em dívida ativa e dá seguimento ali na execução. Na Receita Federal, você pode ter uma defesa administrativa, recurso administrativo ou não, né? Quando vence, quando acaba os recursos ou você não interpõe recurso, é que ele manda para a Procuradoria. E nós temos muitas hipóteses, né? A gente tem uma aqui que vai até o dia 29, mas é uma coisa de ficar de olho, porque tem sempre. Tem dívida? É federal? Entra no site da Procuradoria, que chama-se Regularize. Entra lá no site da PGFN, vê quais são as hipóteses de parcelamento diferenciado, de transação tributária, porque o seu cliente pode se enquadrar em uma dessas situações e aí ter uma possibilidade que ele consegue pagar, né? Às vezes o parcelamento só lá com a Receita Federal, parcela em 60 meses, etc., com multa, com juros todo englobado, ele não conseguiria pagar aquelas parcelas.
né? E nem teria nenhuma Verdade. vantagem, né? Além de tocar a vida em relação a isso. Quando você passa para a procuradoria, né, você tem outras opções de parcelamento e de uma verdadeira negociação, né? Dependendo de quanto é o débito, faz-se uma transação individual, que é uma espécie de negociação, mostrando aquilo que você não consegue pagar. Vamos dar um jeito de criar uma parcela que consiga o cliente pagar ali, né? E aí, no seu caso, esse débito estava na Receita Federal, você ingressou com um mandado de segurança para encaminhar para a Procuradoria. O que você fez, Stephanie? Isso, eu fiz um mandado de segurança com pedido liminar, né? Por Uhum, conta lá da questão dos 90 dias, que a Receita deveria ter encaminhado os débitos, e haviam débitos já há mais de um ano uhum. para serem encaminhados. E aí eu fiz, e o juiz, inclusive, na hora que eu fui despachar com ele, falou: Nossa, mas se um devedor quer pagar, nós não podemos fazer, deixar a burocracia, vamos resolver. E aí, imediatamente, ele já despachou, decidindo eliminar, e foi, assim, ótimo para o cliente, né? Porque agora nós vamos conseguir negociar o débito dele, como você falou, professora, com um desconto, com um parcelamento diferenciado. Então, acho que uma dica aí, é igual você falou, olhar o site, ler também, né, o edital que está ali, ler a legislação das transações. É importante estar atento a isso, porque é uma oportunidade e muitos não sabem. Inclusive, eu tive uma cliente do tributário e que ela não sabia disso, pegou um empréstimo no banco para quitar os débitos tributários. Então, assim, por uma falta de conhecimento, ela fez uma dívida que vai pagar juros aí, sendo que ela não Altos, né? precisava, né, Uhum. passar por isso. Poderia ter feito um parcelamento. Então, a falta do conhecimento, realmente, nós, advogados que temos o conhecimento, a gente tem que divulgar, né? As pessoas não sabem das coisas mínimas. Às vezes, uma isenção para fazer um casamento, uma coisa, né, simples, mas a pessoa não sabe. Então a gente tem que ser aí o portador de dissipar essas informações. E é uma função social, né? Quando ligam o tributário, né? Pensam que só está ajudando. Isso uma visão, né? Isso tudo contribuinte é tudo sonegador, né? Então não paga imposto, e tem os advogados que ajudam a postergar e a não pagar. Não é bem assim. A grande maioria das empresas quer tocar o seu negócio. Existem exceções? Como em tudo existem exceções, mas a grande maioria quer continuar o seu negócio. Empresas, pessoas físicas também, que também são contribuintes, também têm muitos débitos. E às vezes, por não conhecer o caminho, a pessoa faz uma dívida, né? Ou a pessoa, ou se é uma empresa, quebra, porque Verdade. faz um parcelamento que não é benéfico, não consegue pagar esse parcelamento, e aí vai criando essas dívidas, aí não consegue pagar empregado, aí não consegue pagar fornecedor. Então, imagine, ainda mais esse que você mencionou, que é uma instituição de ensino, né? Que tem aí 4 unidades. Olha quantos funcionários dependem disso, do É sustento verdade. da sua família, né? E para o próprio governo, no final das contas, se ela está continuando a atividade, está gerando receitas, está recolhendo tributos em cima disso, né? Então, é uma função que o tributarista tem, que, claro, nós advogamos ajudando a pagar tributos justos, eu falo, né? Tributos justos, tributos compatíveis com aquilo que a empresa ou a pessoa consegue, não pagar coisas que sejam indevidas, né? E com isso também ajudar a própria sociedade, né? É uma função social que eu me orgulho muito de poder ajudar, né? E claro, ser bem remunerado por isso também. No final das contas, Verdade. né? A remuneração do tributário é totalmente diferente das outras áreas, né? Eu já advoguei em outras áreas, nossa, como é diferente, assim, quando você lida no tributário. Só um comparativo, assim, você consegue falar para a gente por que esse diferente? Para quem está aqui, que nunca advogou no tributário, ou está recém-formado, pensando aqui em começar, o que você nota assim dessa diferença? Além do valor, que é muito
muito melhor, né? Sim. Além do valor, eu noto o seguinte: o cliente tributário, ele entende da real necessidade daquele serviço. Ele sabe que é uma coisa indispensável. Preciso de um advogado especialista nessa área, porque tem muitas questões envolvidas, né? Tem a empresa, tem todo um sonho ali, tem funcionários, como você disse, professora, tem pessoas envolvidas, não é só simplesmente um problema, né? É toda uma construção ali. E em outras áreas, não. O cliente só pensa assim: ah, esse advogado está querendo me extorquir para resolver esse meu problema. Então, você vai fazer um divórcio, o cliente está sempre chorando: poxa, mas eu já estou divorciando. Então, você sente essa diferença, porque ele entende da necessidade de um profissional especializado, né? Que realmente vá tomar medidas para assegurar que o negócio dele continue, para que ele pague menos impostos e tudo isso. É. Então, o E pessoal aí aí que é recém-formado pode ficar tranquilo que é aqueles memes que a gente vê, né? O advogado tributarista num carrão e o advogado de outra área perrengando aí, às vezes. é uma diferença grande mesmo, né? Tanto na atuação, de não lidar com essas questões. Claro, lida com o emocional, lida porque todo mundo, como você disse, tem uma questão envolvida, tem sonho, tem outras coisas, mas é algo mais objetivo, né? Com pessoas que conhecem, né? Que sabem da importância e da importância de um profissional especializado e que tem poucos, né, no mercado, que tem poucas pessoas atuando de modo que passa segurança para ele, né, para o empresário em relação a isso. O que eu Muito. mais ouvi foi isso, assim. Nossa, que não tem advogado tributarista. Nunca ouvi. Nossa, mas que bom que você está aqui agora. Nunca pensei numa referência nessa área. Então, eu fui fazer um seguro do carro e aí eu já fui lá, aproveitei para me apresentar, né? Falei, vou fazer o seguro com essa empresa, vou aproveitar para me apresentar para eles. Marquei uma reunião e quando eu falei que eu era tributarista, eles falaram: nossa, mas eu não conheço ninguém aqui na cidade. Eu estou aqui há 30 anos e não conheço ninguém que possa ser uma referência nessa área. Então, isso é bem interessante, assim. Realmente se dedicar, né? Porque tem muitas questões, né? Realmente de uma alta complexibilidade, mas que a dedicação, você vai construindo o conhecimento dia a dia, né? Fazendo cursos como você tributarista e outros, e vai construindo mesmo esse conhecimento, tendo segurança. E eu acho que uma coisa também que o advogado tem que pensar, ele tem que saber vender. Vender o seu serviço, né? E muitas vezes a pessoa acha, ah, mas eu não consigo, mas tem que ser cara de pau, tem que pensar tributário e realmente se colocar à disposição dos clientes. É verdade. Essa questão de não ter vergonha de vender, né? A pessoa fala, ah, porque na faculdade, né? Se nem o tributário, a pessoa muitas vezes não aprendeu direito, porque é tudo muito corrido, tudo muito superficial, né? Quem dirá, né, a se apresentar, a se vender, a mostrar suas qualidades, a mostrar suas qualificações, a mostrar que existem oportunidades que às vezes a pessoa nem conhece aqui, que existem essas oportunidades, seja de recuperação de créditos tributários, seja para redução de débitos. Então, independente de você ir direto numa empresa que você já identificou, que você já tem uma tese para ela, um primeiro contato pode ser, inclusive, esse, de você se apresentar, né? Afinal de contas, as pessoas vão em médico, vão em dentista, vão em lojas de todos os tipos, vão em mecânico, vão, né, fazer seguro do carro. Nós estamos lidando, nós somos clientes das empresas, então. Pelo menos essas empresas você já ir se apresentando como tributarista, seja para depois vender um serviço que seja útil e cabível para ela, seja porque quando ela precisar, ela vai atrás de quem? De quem ela conhece, de quem é referência para ela, como Stephanie aqui mencionou, né? E Stephanie, você mencionou aqui os cursos, né? Inclusive o curso Você é Tributarista, né? Que eu tenho uma alegria grande de tê-la lá conosco como aluna. E o que o curso proporcionou de diferente para você?
nesse campo? Olha, o curso ele traz assim a realidade mesmo prática, né? Porque na faculdade é como você falou, professora, a gente só fica na teoria e não sabe como usar essa teoria na prática. Então, o curso ele realmente coloca numa outra visão do mundo tributário, né? Do que realmente como é na prática, o que que você pode fazer com isso, né? O que que eu posso oferecer de serviço realmente, e não ficar aquela coisa que a pós-graduação muitas vezes é conteúdo de novo. Eu já fiz 3 pós-graduações e falo assim: ah, acrescentou conhecimento? Sim, mas não para a prática. Para a prática, realmente fica devendo essa para você destravar, porque para mim, o meu marido até fala: nossa, mas você, o que, que aconteceu? Agora pode investir em curso, porque é uma coisa assim que foi um divisor realmente de águas para mim. Mesmo com tanto tempo já de advocacia, depois que eu comecei esse curso de que eu vejo que é prática mesmo que faltava. Então, foi assim, foi uma diferença enorme, até mesmo para a abordagem desses clientes, para chegar tendo mais segurança do que falar para eles, olha, eu posso fazer isso para você, posso te ajudar nisso. Então, muitas vezes a gente não sabe como abordar esse cliente, como que eu vou oferecer uma tese, e isso aí mudou muito, e o grupo também, né, do Telegram, o pessoal ajuda muito, eles são muito solícitos, então, assim, é muito bom você ter uma base onde você fala assim, poxa, eu tenho uma segurança, posso tirar uma dúvida, eu tenho lá também o curso onde eu posso escrever a minha dúvida e eu sei que alguém vai ter atenção de me dar um retorno. Então, você não se sente sozinho na caminhada, né? Então, para É. mim, foi assim, nossa, foi sair do zero ao 100, assim, em um mês. Um mês eu falei, eu não estou acreditando o que está acontecendo, assim, dos resultados realmente. Que legal, que legal. Eu fico muito feliz mesmo. E é o time incrível, né? Que se ajuda nesse ponto que você não se sente sozinho, né? Porque o advogado, seja o autônomo, seja quem está começando, porque é super difícil encontrar um escritório de qualidade, de tributário, como você disse, às vezes nem tem, né? Ou seja, aquele que já trabalha no escritório também, mas para poder crescer, para poder evoluir com aspecto prático e pensando, eu tenho para quem perguntar, eu tenho com quem tirar dúvidas, eu tenho um caminho, né? Muito bacana mesmo. E, e nessas execuções fiscais, né? Assim, até para a gente, como a gente está falando aqui das oportunidades nas execuções fiscais, qual o caminho, vamos dizer assim, mais ou menos que você toma, né? Porque aí você fez a reunião com o cliente. Primeiro você tem cliente que chega até você, né, por meio dos seus parceiros que você foi, se apresentou, principalmente para os contadores, né? No final das contas, eles nem têm habilidade para isso, nem têm habilidade no sentido de habilitação mesmo, né? Atividade judicial é a advocacia para ingressar com as ações, por exemplo, né? E aí e tem outras situações que você pega aquela listinha, né, que a gente chama lá o Tinder do tributarista e identifica os Sim. devedores ali, né? E aí nessa conversa inicial, nessa análise inicial, para saber até, isso aqui eu tenho uma defesa, né? Ou aqui, poxa, não tem mesmo defesa e eu vou procurar um caminho como um parcelamento diferenciado para o cliente, né? Conta um pouquinho para a gente, assim, desse trâmite, né? Como você identifica e vai seguindo nessas oportunidades. Então, uma forma de identificar que eu descobri foi aquela lista, né? Realmente entrar em contato ali. E esse cliente que foi a primeira execução que veio através do Instagram, que é uma ferramenta assim, de divulgação, marque a cidade, isso ajuda, coloque lá os temas, as pessoas realmente vêm. E eu não fiz patrocinado, não foi nada disso, foi só criando conteúdo mesmo. E, e eu fui pedir a ele, né, para ver o que ele tinha de débitos, e ele me apresentou, inclusive, protestos que ele tinha e tudo. E aí eu fechei o contrato com ele para fazer as defesas na execução fiscal. Estou analisando, né, ainda, porque são várias.
estou analisando e já detectei que a prescrição está prestes a acontecer. Então, eu já dei um feedback para ele, falei, olha, vamos segurar um pouquinho aí, não vamos fazer parcelamento, porque está prestes a acontecer a prescrição das suas execuções. Então, agora é o momento de ficar olhando, observando e aguardar, né? Porque acontece muito isso também, né? Como tem, dele não tem nulidade realmente, ele são débitos reais mesmo que ele deveria ter pago. E agora, como está muito próximo de ocorrer a prescrição por conta da Procuradoria não estar buscando bens, né? Foi o que eu passei para ele e ele está super feliz porque agora ele já está só esperando ocorrer a prescrição desses débitos aí que são bem antigos e que trouxeram muitos prejuízos para ele, né? Porque protesto em cartório, então não é fácil, né? Quando o empresário tem essa situação, passa por isso e ainda tem o protesto, não consegue comprar mercadoria e tudo, então é bem difícil. Então, Faz acho uma que série. uma ideia foi essa, né? Isso Então, já é um assim, grande diferencial, porque tem muitas situações. Imagine, se você não é uma especialista, se ele não foi falar com alguém que é especialista. Por isso, a diferencial do tributário ser tão valorizado, um tributarista, identificar que está perto de acontecer ali uma prescrição, né? Já pensou se ele fala, vai em outra pessoa que não conhece, fala assim, bom, isso aqui não tem como resolver, vamos parcelar. O parcelamento interrompe a prescrição, ou seja, recomeça do zero. Então, algo que ia ser extinto pelo decurso do tempo, em virtude de um parcelamento, pode recomeçar. Então, saber esse caminho, né, o trâmite, inclusive sobre a prescrição intercorrente, é um ponto importante. Inclusive, no nosso treinamento Advogue no Tributário, a gente vai ter uma aula sobre atuação em execuções fiscais, em que eu vou mostrar direitinho ali como que é o Tinder do tributarista, né, essa lista de devedores, o caminho de analisar a CDA, que é a certidão de dívida ativa, que é onde a gente olha para ver se tem nulidades ou não tem nulidades, que a gente verificar a prescrição intercorrente, quais são as possíveis defesas dentro de uma execução fiscal, né? Então, por exemplo, se quando acontecer a prescrição nesse caso, né, ou a prescrição já está ou a prescrição intercorrente já está executado esse débito que está prestes a prescrever, é já uma está prescrição executado, intercorrente, né? intercorrente, isso. Vai ser uma simples petição, que é a exceção de pré-executividade, mostrando o transcurso desse lapso temporal, e com isso você derruba débitos do contribuinte, porque é muito comum, né? Uma das causas mais comuns nas execuções fiscais, que nós derrubamos nessas execuções fiscais, são por prescrição, e maioria das vezes prescrição intercorrente. Né? A Procuradoria, seja da Fazenda Nacional, dos estados e dos municípios, muito dos municípios, dá entrada e depois não faz mais nada. Né? Deixa lá o processo simplesmente parado. Né? Então, essa inércia também leva a uma prescrição intercorrente, também leva à extinção do crédito tributário. E aí você pensa, a gente ainda pensando na fidelização do cliente. Né? Um cliente que você fez uma boa defesa, né? Seja porque você conseguiu extinguir débitos dele, que ele se sentiu bem defendido, né? Sentiu a segurança ali em relação a isso, seja porque você mostrou para ele formas que ele consegue pagar de um parcelamento diferenciado, por exemplo, esse cliente vai voltar. E mesmo que não seja o voltar, você aí passar a oferecer outras coisas para ele, né? Porque, afinal de contas, é uma empresa, né? Que pode comercializar mercadorias, que pode prestar serviços. Então, quando você faz uma atuação para o cliente, isso vai gerando outras situações, isso vai gerando outras oportunidades tributárias, né? E nas execuções fiscais, até para a gente falar aqui um pouquinho da questão dos honorários, né? Porque senão fala assim, mas então ela vai fazer uma execução fiscal e vai ficar esperando
né, passar um tempo. E como é que fica? E a minha remuneração? A gente cobra uma remuneração no início do processo, né? No Foi o que eu êxito fiz também com é ele, né? percentual, mas no início, né, Stephanie? Foi o que eu fiz com ele. Cobrei um valor e inclusive parcelei, porque ele não tinha condições de pagar de forma, né, à vista ali. Mas Uhum. então, já que tem um processo que vai ser contínuo, o trabalho não é um trabalho, né, que você faz, encerra e pronto. Então, é uma porta de entrada. E a pessoa, ela confia, começa a confiar no seu trabalho, indica outros, né, outros empresários, e assim você vai fazendo sua cartela de clientes na sua cidade. Inclusive, hoje eu já tenho clientes de outros estados. Outros estados já estão me procurando para fazer ações. Então, assim, isso é muito legal. Assim, um vai indicando o outro, e eu acho que uma coisa interessante também é o feedback. Você deixar o seu cliente inteirado do que está acontecendo. Não é simplesmente fechei o contrato, estou recebendo e vou sumir, né? O cliente, ele espera que realmente você dê um retorno para ele. Olha, tá assim, não posso ainda, igual esse cliente mesmo, ele está ciente. Olha, eu não posso mexer na sua execução. Eu já analisei, mas eu não posso mexer na sua execução porque está prestes a ocorrer a prescrição intercorrente. Então, esse feedback é interessante, a pessoa fica sabendo realmente o que está acontecendo. O advogado não é aquele, né? Não dá uma de mandrake, de mágico assim e some, né? Pega os honorários, ingressa com a inicial, faz até um trabalho inicial, mas depois não dá mais retorno. E às vezes o cliente fica mesmo, imagine, né? O que está acontecendo? Então, um retorno nem que seja para dizer: olha, seu processo não andou, ainda está parado, que bom no caso das execuções fiscais, né? Ou numa outra situação, vamos tentar fazer ele movimentar, vou despachar com o juiz quando é algo que você tem interesse que ande. Então, ele saber isso, que é outro ponto importante. Às vezes o cliente não faz ideia do trabalho que tem um advogado, né? Então, inclusive, esse feedback mostra que você está atento, que você está atenta e que você está constantemente ali atento e trabalhando, se for o caso, né? Ou indo despachar, ou fazendo petições para contrapor alguma coisa que a Fazenda mencionou, alguma tentativa de penhora. Então, tudo isso é um ponto importante, né? Inclusive nas execuções fiscais, a gente falando desse caminho, né? Você mencionou, olha, é um processo longo, é um caminho longo, né? Algo contínuo, né? A gente muitas vezes fala, até dá um nome, que é gestão do passivo tributário, né? Porque é isso, é você pegar o passivo, ou seja, os débitos que a empresa tem, e fazer uma primeira análise para verificar, olha, o que eu tenho defesa desde logo, o que não tem defesa, desse que não tem defesa, qual o melhor caminho para adotar, se é buscar um parcelamento, se é buscar deixar lá para uma eventual prescrição. E às vezes o processo não fica parado, porque muitas vezes a procuradoria vai atrás. Então, cita a pessoa por edital, que é uma coisa que às vezes, dependendo da situação, está errada, né? Às vezes a procuradoria quer penhorar um bem que não é penhorável, né? Ou quer penhorar a conta bancária, ou quer penhorar o faturamento. Então, são todas medidas que o advogado, numa execução fiscal, vai tendo trabalho de também evitar, de minimizar, né? Bom, já que a gente tem essa execução, como é que ela vai trazer o mínimo de prejuízo para o cliente? Como é que ela vai trazer o mínimo de transtorno para o cliente? Por isso, inclusive, que nas execuções fiscais tem, né, independente do êxito, também tem um percentual de êxito, mas esses honorários que são consideráveis, né? Inclusive que ela parcelou. Né? Há também estratégias de fazer um honorário recorrente, né? Um valor aí pequeno, mensal, né? Que é para você, porque você mês a mês vai tendo que ter muito cuidado com aquela execução fiscal. Então, é algo, inclusive, de uma receita recorrente, né? Atuar em execuções fiscais, né? Muito, muito bacana isso. E vai gerando essa bola de neve positiva, né? Que é um cliente Verdade. funcionando com outro, né?
um cliente recomendando a outro, já que você faz essa atuação, inclusive no Instagram, né? Não patrocinado significa ela não colocou dinheiro lá para aparecer para as pessoas. Não, ela marca, né? Hashtag, marca a cidade, marca lá hashtag os temas, porque a pessoa que tem uma dívida, né? Ela procura a solução. E hoje em dia, né? Até é bacana a gente mencionar um outro ponto, né? A pessoa que às vezes tem medo de prospectar, não sabe onde prospectar. A Stephanie está contando aqui que com 5 meses nessa nova área, né? Com um mês ela já teve aí surpresas boas, mas hoje, com 5 meses nessa nova área, o que ela está falando aqui? O cliente vai procurar ela. Eu fui procurada por um cliente, né? Seja por indicação, seja porque ele viu. E hoje em dia, todo mundo pesquisa. Todo mundo pesquisa na internet, tá com problema. A primeira coisa que a pessoa faz, a gente mesmo, né? Nosso no outro cenário, até com automedicação. Ah, eu tô com uma dor aqui na Verdade. garganta, o que será que pode ser? Não é recomendável fazer isso, porque o Google dá desde um nada até parece que você está nos últimos dias de vida, então você fica desesperado. Mas o cliente, ele também faz isso, né? Então ele procura lá, eu tenho débitos, o que fazer com tributário, com execução fiscal, e aí vai aparecendo, né? Começa a aparecer quem posta também nesse sentido. Então são várias formas de prospecção, né? Tem o online, né? Que é por meio da internet, que é um recurso cada vez mais em voga, e tem o offline, e a conjugação dos dois, então, é perfeito, né? Perfeito esse momento. Garantia de resultado, é isso. Fazendo isso, tendo realmente a iniciativa, que eu acho que é o principal aí, você realmente se mostrar, falar para as pessoas, porque as pessoas não vão saber. Tem pessoas que falam assim, mas o que que é tributário? O que é um tributarista? O que que você faz? Então, não é algo comum como a gente pensa, nós, né, da área jurídica, que é tão normal, mas tem pessoas que não, que elas não sabem. Então, todas as cidades eu acho que têm oportunidade mesmo. Tem situações que você pode também analisar outras teses, e como eu vi, assim, coisas que muitas vezes o advogado não pensa um pouquinho fora ali daquilo, né? Às vezes a tese é uma coisa que a pessoa só fica naquilo. Não, aproveita e começa a destrinchar para ver outras possibilidades, né? Que aí você vai ver execuções fiscais, você só pensa no débito ali, você tendo que fazer isso judicialmente. Mas pode ter um parcelamento que a pessoa precise, e o contador não tem como fazer nada, e ele não pode ser uma objeção, e sim um parceiro, que é sempre que a gente tem que pensar nisso, tentar trazer eles para perto, porque se o contador, que muitas vezes a empresa está com ele já há alguns anos, se torna uma objeção, a chance de você conseguir fechar esse cliente é um pouco remota. Então, é tentar mostrar para ele, olha, eu não estou querendo atrapalhar nada do seu trabalho, eu só estou querendo somar forças aí para o seu cliente ficar cada vez mais satisfeito. E Né? Então, sobreviver, né? Porque senão o próprio comprador já perde o trabalho dele se o cliente acontecer em virtude da quantidade de débitos, não conseguir, né, tocar a empresa, se manter na empresa, prejuízo para todo mundo. Então, essa função de mostrar para o contador que você está do lado dele, né? Que vocês são uma parceria positiva para todo mundo. Isso é um ponto bem importante mesmo, né? e não E desistir, né? Porque os nãos vêm, né? Às vezes já 10 clientes que você foi, talvez 5 não estão interessados naquele momento, mas você vai continuando ali na perspectiva positiva, né? De que você é o início. O início sempre é o mais difícil. Depois que você rompe essa barreira do início, aí as coisas vão fluindo, as pessoas vão vindo, vão confiando no seu trabalho e vai havendo a indicação também, né? E você vai fazendo mais network. A ideia é sempre essa, né? e Criando esse mais pensar parceiros. tributário, né? Porque isso ajuda a pensar fora da caixinha, né? Então, às vezes, até que você mencionou, a empresa tem execuções fiscais, tem dívidas, né? Então, vamos procurar alternativas. Mas, além disso,
Na medida que você já está em contato com aquela empresa, que você já está defendendo aquela empresa, você começa a conhecer a atividade da empresa. Conhecer a atividade da empresa é algo importante, né? Por exemplo, as instituições de ensino. Tem muito o quê? Folha de salário, né? Então, dependendo do regime, claro, tem que conhecer. Aí você já está dentro, fica mais fácil ter acesso a esses dados. Qual o regime tributário da empresa, né? Se é simples nacional ou não. Poxa vida, tem tantas folhas de salário aqui. Tem tantas mulheres, né? Pensando numa instituição de ensino. Será que não recolheu aí nos últimos 5 anos algum salário maternidade? Contribuição previdenciária sobre salário maternidade a mais, né? E outras verbas sobre folhas de salário que às vezes se recupera até administrativamente, né? Ou medidas judiciais que pode levar a uma recuperação de valores também para depois, né? Na execução fiscal em si, nos embargos, né? Não dá para fazer compensação. Já vamos deixar isso bem claro. Compensar é abater o débito. Mas, né, isso é possível numa ação paralela, né? Questionar isso, né? Ou depois que você tenha o reconhecimento do débito, né? Você compensar com outros tributos. Então, mesmo que eu seja uma empresa devedora, que também já fica esse ponto, né? Ah, mas a empresa tem débitos, como é que eu vou recuperar? Né? É Mas verdade. o diminuir o débito, que às vezes não está nem em execução fiscal, está lá na Receita Federal, aí você consegue compensar, né? Então você fala assim, uma pessoa não vai receber em dinheiro, mas a compensação significa que vai extinguir aquele débito, que vai diminuir aquele débito, e aí ela vai ter condições de pagar aquilo e de sobreviver. Então, mesmo as empresas que têm débitos, né, que são os endividados, gente, não deixe de fora esse cliente por ele ser um cliente endividado. Pelo contrário, é esse cliente que mais precisa de você. É esse cliente que mais identifica que você é necessário, que você é necessária. É esse cliente que mais valoriza esse trabalho, né? Porque já está com a corda no pescoço, porque já está apertando ele ali de algum modo. E ele não dá conta de pagar aquele débito que virou uma bola de neve gigante, ele não tem mais como. Então não é assim, porque ele tem dívida, ele não vai pagar o advogado. Não, mas a dívida ficou um tamanho que ficou insustentável, né? E os seus honorários são bem menos que isso, né? São bons, mas são muito menos do que o valor da dívida, né? Então, ele é uma pessoa que está disposta a contratar um advogado porque sabe que está com a corda no pescoço, sabe que está chegando, sabe que já até às vezes sofreu a penhora, alguma coisa assim. Então, são, sim, empresas que são potenciais clientes e excelentes clientes. Como eu disse, como Stephanie disse, depois disso, né, você vai conhecendo, vai vendo outras oportunidades dentro da empresa e vai fidelizando. Né? É mais fácil você vender 2 vezes para o mesmo cliente, né? Porque ele já conhece seu trabalho, já confia em você, né? Então, desempenhar esse bom trabalho é algo importante, né? Então, são as etapas, né? O pensar tributário, o que é o pensar tributário? Você conhece as oportunidades e todo lugar que você vai, você olha para aquela pessoa e você vê um potencial cliente. Né? Não sei se o pessoal é da época do desenho animado, do pica-pau, essas coisas assim, mas sempre Eu tinha sou um dessa ovo, época. uma coisa morrendo de fome. Quando ele olha o pica-pau ali, ele já vê um negócio assado, todo gostoso. Né? Fazendo comparativo, é isso. Né? Você tendo essas teses ou sabendo das oportunidades, você vai olhando as empresas e também as pessoas físicas e você vai falar assim, isso aqui pode ser meu cliente. Então, você já se apresenta, você já toca em assuntos que interessem, porque pode não ser agora, pode ser um não. Não desanime com um não, disse a Stephanie aqui, hein? Né? Que ela já levou Recebi não. não. Você levou algum não? Já recebi não. Então, se Ele ela falou, tivesse, não, nesse momento eu não quero, não tenho interesse, mas tudo bem. Tudo bem nesse momento. né? Mas fico à Se ela tivesse disposição, desistido, né? não tinha ido atrás de outros e não estava sendo
hoje com 5 meses de advocacia no tributário, sendo procurada, né? Sendo procurada também, não além de fazer a prospecção ativa, sendo. Então, isso é muito, muito legal, muito bacana mesmo, E esse Stephanie. cliente, né, da execução, ele vai sair uma hora dessa situação, né? Você vai ajudá-lo, então ele vai ter aí o benefício, né, que vai ser você reduzir muitas vezes esse débito, acabar com essa situação que ele está sofrendo aí, penhora, né? Ele está ali naquela situação assim de angústia mesmo, porque sabe que deve e precisa de uma solução, às vezes precisa de uma certidão, não está conseguindo emitir aquela certidão. Então, assim, depois que ele sair desse problema, vão surgir outras coisas, um planejamento, às vezes você já identificou que ele está num regime que não é benéfico, igual esse cliente mesmo da execução, o próximo passo depois que essas execuções dele encerrarem é ele mudar realmente de regime. Ele ir para o Simples Nacional, que para a modalidade dele seria melhor, né? Porque ele é uma autopeças. E Uhum. ele não tem o faturamento para estar no lucro real. Então, assim, não seria necessário ele estar no lucro real. Ele tá, mas está cheio de dívidas, então agora é primeiro resolver essa questão das execuções, para depois a gente pensar num planejamento, fazer uma Esse análise já é mais outro, né? aprofundada. Você tinha falado um que é das instituições, esse da autopeça é outro cliente. Isso, esse já é outro, o das execuções, né? Que estamos Uhum. aguardando a prescrição aí. Então, Então, são oportunidades que vão surgindo realmente. Não pode simplesmente descartar um cliente porque talvez naquele momento ele só tenha uma possibilidade, que é o endividamento, né? exatamente, exatamente. Perfeito. Eu espero e tenho certeza disso, que muita gente que está aqui nos assistindo, que vão se inspirar. E aproveita, Stephanie, qual que é o. Porque o pessoal falou assim: não, Stephanie está postando, né? Ela está então chamando atenção. Qual que é o seu Instagram, Stephanie? É stephanie.caprini, desculpa, stephaniecaprini.adv. Tá. Stephanie é com S, Com soletra, S mudo. Stephanie, pronto. caprini.adv. Olha só, pronto. Já podem também seguir, acompanhar lá a Stephanie, que com certeza vai crescer cada vez mais, né? Se inspirem nisso, né? Seja para quem está começando, seja para quem às vezes até já tentou e ficou frustrado, porque talvez era o caminho que estava diferente, né? Talvez era um método de se aproximar que estava diferente, né? O método de prospectar que está diferente, né? Então, tudo isso vai envolvendo e vai fazendo com que as pessoas possam crescer e atuar e realizar os seus sonhos, né? Stephanie, a gente já está aqui chegando ao final e queria te dar uma última palavra, né? Uma mensagem para o pessoal, algum recadinho para o pessoal sobre tudo isso que a gente conversou, sobre a sua experiência, sobre a sua vivência. Olha, o que eu posso deixar para todos que estão começando agora é não desistam, mas realmente não é aquela coisa assim, aquele clichê, não desista, porque realmente dá certo. Eu sou prova disso, que você vai precisar de ter confiança, né, ir destravando aos poucos, mas você vai conseguir. Escolha alguma coisa que você já tenha uma facilidade maior, para que o cliente sinta segurança. E comece com esse, né? Apresentando essa tese, o que você escolher aí, e só vai. Vai começando devagarzinho, sem o perfeccionismo, que quem é perfeccionista não sai do lugar. Então, faça com o que você tem, como você pode agora, e com certeza vai haver aí um crescimento. Que legal, que legal. Linda mensagem. E aí, conectado com isso, eu reitero aqui o convite para vocês participarem, então, do treinamento Advogue no Tributário, que vai acontecer de 16 a 19 de outubro. Né, aqui nós estamos fazendo um aquecimento e vocês já estão vendo aqui execuções fiscais, empresas endividadas. A dica aqui da Stephanie, escolha uma tese, talvez que você
ache então mais fácil para começar, para você se sentir mais seguro. Lá no treinamento, nós vamos falar sobre tudo isso, mas lá é aula, né? Aqui a gente está fazendo lives, uma troca de ideias. Então lá a gente vai ter o quê? O passo a passo para você advogar no tributário, para você escolher a tese que é mais apropriada para você, ou se você quer ir para execuções fiscais, a gente vai falar sobre as defesas, como que conta o prazo de prescrição nas execuções fiscais e também Simples Nacional, né? Muitos clientes estão no Simples Nacional, outros não estão e precisam de um planejamento tributário aqui para ir para o Simples Nacional ou outros sair do Simples Nacional, dependendo da situação, né? Mas muita gente no Simples Nacional, então a gente também vai ter uma aula aqui para você sobre uma tese muito bacana para aplicar para empresas do Simples Nacional, tá bom? O link para escrever está aqui na descrição do vídeo. E Stephanie, eu quero mais uma vez te agradecer por estar aqui conosco, compartilhando a sua experiência, compartilhando a sua vivência e inspirando tantas pessoas que muitas vezes ficam ali, né? Depois eu começo, vou fazer uma pós, vou fazer outra pós, vou fazer outra pós, como até você no momento fez, né? Mas esse deslanchar, esse dar o passo inicial, isso é muito importante. E eu te parabenizo por tudo isso, né? Pela determinação, pelo foco, por uma cidade nova, falar, eu vou, com a cara e com a coragem. Claro, com conhecimento também, né? Que foi angariando, mas de não se deixar abater por não conhecer ninguém, por não conhecer donos de empresa. Você pode buscar esse contato, né? Stephanie, meus Obrigada, agradecimentos. professora. Muito, muito, muito obrigada. E esse é só o começo, né? Cada vez mais e mais sucesso para você. Daqui um ano a gente vai fazer de novo aqui uma live e vamos ver você ó, lá em cima, perdendo a conta até dos clientes e das atuações, e mais falando para a gente para qual delas está mais te impactando naquele momento, né? Sucesso, Stephanie. Obrigada, professora. Beijo grande para todo Tchau, mundo. tchau. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Foi tudo ótimo, perfeito. Você não mostrou o nervosismo, viu? Ai, que bom. Eu não tenho costume, essa é uma dificuldade que eu tenho. Eu ainda não gravo assim vídeos falando sobre os temas, porque eu fico muito nervosa assim. Parece que todo o conteúdo some da minha mente. Mas eu estou caminhando para É isso. daqui a pouco Como destravar você nisso. mesmo diz, né? Vamos com o que nós temos e com o que nós achamos mais fácil. Está dando certo a sua divulgação de posts ali no Instagram, né? Depois você vai evoluindo e tendo mais segurança para gravar ou para outras formas também, né? Muito bacana, eu fiquei Isso. muito, muito feliz. E eu agradeço, professor, porque assim o curso realmente foi assim, o que eu falei é verdade mesmo, assim, não é algo para somente valorizar, não, mas é verdade. É a dificuldade, eu acho que hoje, de quem forma e que passa na OAB é realmente viver a prática, né? E assim, Uhum. o curso ajuda muito, traz para a gente uma elucidação do que, como é a prática, que não é essa coisa como eles falam, né? De nossa, o direito tributário é impossível, só mesmo quem já está nas grandes bancas. Isso não é verdade. Tem as grandes bancas, tem realmente, aqui em Foz mesmo, teve algumas empresas aí de consultoria tributária que fazem só aquela parte de recuperar, né? Então, eles vieram aqui, fizeram um trabalho em massa. Então, muitas empresas ficaram decepcionadas com o trabalho deles, porque simplesmente recuperaram e sumiram. Não dão assistência nenhuma, é só o dinheiro ali e pronto. E então acho que é uma construção, né? E desconstruir também na cabeça daqueles que foram prejudicados, que não todos os profissionais que são assim. Então está sendo muito, muito bom para mim esse crescimento. Que legal, que legal. Muito, muito feliz de ver você evoluindo, muito mesmo, de ver você realizando, né, o seu sonho, sua vontade, estar numa área mais agradável. Também compartilho com você que o tributário é uma área mais agradável,
né? Tanto financeiramente como da vivência, né? O tipo de cliente que a gente lida, né? Então a gente fica menos desgastada, né? Também É nesse ponto. verdade. E era uma coisa assim, desde quando eu estudava, né? Porque quando eu fiz tributário na faculdade, foi a área que assim, eu falei, nossa, é isso. E aí, quando eu saí da faculdade, e eu fiz a OAB em tributário, e aí eu fui deixando, né? Porque aí eu fui seguindo outros caminhos que no momento ali eram mais próximos a mim, né? Eu acabei não encarando esse processo. E agora, assim, nossa, como tá sendo muito bom para mim, assim, tô realmente, aí eu falei até com meu marido, falei, nossa, segunda-feira para mim não é um problema mais, aquela coisa, né? Nossa, chegou a segunda, eu falei, para mim não é um problema. Ele falou, ah, então você tá realizada. Eu falei, é, então hoje eu tô no caminho aí da realização. Que legal, é isso, né? Quando segunda-feira não é mais um problema. É muito bom, adorei. Não é mais. Mas que bom, Stephanie, que bom. Conte sempre comigo, com as nossas mentorias, com o pessoal lá do Telegram, que é um pessoal incrível também, né? Que se O pessoal ajuda ajuda muito muito, nossa, e que muito. também sai muitas parcerias ali. Então, eu fico muito feliz desse time, muito feliz de ter você conosco também. E falei verdade, hein? Quero ver. Daqui um ano já pensou? Nossa, Stephanie, daqui um ano já tô pensando voando. até contratar funcionário já. Daqui um Exatamente. ano, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bom, Stephanie. Obrigada novamente, viu? Obrigada a você, Beijo. professora, pelo convite. Eu fiquei muito surpresa, né? Eu falei, nossa, mas eu acabei de chegar e já estou sendo convidada, assim, então eu fiquei Até muito nisso, grata. Stephanie, as pessoas têm que se apresentar. Por quê? Porque tem alunos que eu não conheço. Porque agora você veio numa mentoria e você falou: acabei de entrar, já estou com um mês, sei lá, e já estou com cliente, né? Então eu falei assim: poxa, essa menina vai longe, deixa eu falar com ela. Ó, eu entrei no curso, foi em junho, né? Quer ver? Eu tenho até minha planilha aqui, que eu, eu vou planilhando, né? Eu entrei, ó, dia 22 de junho foi o meu primeiro cliente. Eu tinha comprado o curso, assim, tinha, acho que dias. E hoje, com esse pouco tempo, eu já fechei 22 contratos. Só nesse tempo. E é só no tributário. Eu não estou falando de. Eu já fechei outros em outras áreas, mas só no tributário eu já fechei 22 contratos só até hoje. Então, assim, eu acho que realmente foi algo assim que eu não esperava. Foi uma revolução, assim. Você chegar numa cidade nova com zero clientes e você fala assim, o que que eu vou fazer, né? E aí tudo mudou, assim, tudo mudou mesmo. Que legal, muito E as bom. pessoas ficam receosas também, né, professora? Porque hoje tem muita oferta de curso, de material, e nem todos realmente são aquilo que a pessoa esperaria, né? De realmente um auxílio ali. É, e tem de tudo, né? Do mesmo jeito que advocacia ou recuperação de créditos, né? Às vezes a pessoa cai numa que não foi bem atendida, não ficou satisfeita, fica já com preconceito. E a gente tem que quebrar esse preconceito, né? É, E, e acreditar que uma hora vai dar certo. Muito bom. verdade. Ai, obrigada mesmo, Stephanie, viu? Um beijo. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.